Capítulo 1. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Linguagem, estrutura e função. O relato do Éden não começa com uma transgressão, mas com uma definição estrutural. Antes de qualquer escolha humana, o texto apresenta um nome, e esse nome já delimita o campo inteiro do problema. A árvore é chamada Etz Ha'adat Tov V'Ra, árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse nome não descreve apenas o conteúdo do fruto, mas o tipo de relação cognitiva e existencial que o homem passaria a ter com a realidade ao comer dele. Não se trata de informação nem de moralidade isolada. Trata-se de Da'at, conhecimento experiencial internalizado assumido, aplicado ao campo completo de Tov e Ra. Um Tov e Ra, termos técnicos não abstrações morais. No hebraico bíblico, os termos Tov e Ra não funcionam como categorias morais modernas simplificadas. Tov descreve aquilo que está em ordem, é adequado ao propósito, funciona corretamente dentro de um sistema, é harmonioso e coerente com a intenção do Criador. Quando o texto declara "e viu Deus que era bom", ele afirma que a criação está funcionalmente alinhada, não apenas eticamente correta. Tov, portanto, não é sentimento nem julgamento humano. É adequação objetiva ao propósito divino. Ra, por sua vez, não se limita à ideia de maldade intencional. Ele abrange dano, ruptura, prejuízo, desordem, sofrimento, colapso de estrutura, consequências destrutivas. Em muitos contextos bíblicos, Ra descreve resultado, não intenção. É aquilo que rompe o funcionamento adequado do sistema criado. Assim, Ra é tudo que desalinha a criação de seu propósito. 2 Tov V'Ra, como merismo, o espectro completo da realidade. A união dos termos Tov e Ra não cria uma oposição simples. Ela forma um merismo, uma figura linguística que usa dois extremos para representar a totalidade. Bem e mal nesse sentido não significa apenas ética. Significa o campo inteiro da experiência humana, do agradável ao doloroso, do funcional ao destrutivo, do alinhado ao caótico. A árvore não oferece apenas discernimento moral. Ela oferece a apropriação da totalidade da realidade vivida. Isso é decisivo. O homem não passa a conhecer apenas o mal. Ele passa a internalizar a mistura. 3 Da'at, conhecimento que cria identidade e consequência. O termo central do nome da árvore é Da'at. No hebraico bíblico, Da'at não é conhecimento abstrato nem acúmulo de dados. É conhecimento experiencial, relacional, incorporado ao eu, gerador de vínculo, produtor de consequência. Por isso, o verbo da mesma raiz yada é usado para descrever união íntima. Conhecer é participar, não apenas observar. Aplicado ao Tov V'Ra Da'at, significa assumir internamente o papel de discernir, julgar e administrar a realidade. O critério deixa de estar fora, passa a residir no interior humano. 4. A função da árvore antes da queda. O nome da árvore já revela que o problema não começa no fruto, mas na função que o fruto ativa. Ao comer, o homem não aprende algo novo no sentido informacional. Ele muda sua posição ontológica. De criatura que recebe o critério, para sujeito que passa a carregá-lo, essa mudança inaugura uma nova forma de consciência. Consciência reflexiva. Consciência avaliativa. Consciência justificadora. O homem passa a viver a partir de si mesmo, lidando com a tensão entre Tov e Ra como algo interno. 5. O deslocamento do critério da obediência à autogestão moral. Antes da árvore, o bem é definido externamente pelo mandamento. Depois da árvore, o homem passa a experimentar o bem e o mal como conteúdo interno, exigindo administração constante. Esse deslocamento produz inevitavelmente julgamento, comparação, racionalização, defesa, justificativa, culpa, vergonha. A árvore não concede liberdade plena. Ela inaugura o peso da autogestão moral.
Fechamento do capítulo 1. A árvore do conhecimento do bem e do mal não representa a curiosidade proibida. Ela representa a internalização do critério. O homem deixa de viver pela palavra que ordena e passa a viver pela consciência que avalia. O resultado não é neutralidade, mas mistura. Não é autonomia plena, mas conflito interno. Esse é o ponto de partida para o que vem a seguir. Quando o critério entra, o primeiro efeito não é sabedoria, mas vergonha, medo e ocultação. É isso que o próximo capítulo irá examinar. Capítulo 2. Olhos abertos, vergonha e medo que nasce quando o critério entra. O texto de Gênesis descreve a sequência dos acontecimentos de forma precisa e intencional. Nada é aleatório, nada é exagero narrativo. Cada reação humana após o fruto revela o tipo de mudança que ocorreu internamente. A primeira consequência não é violência. Não é corrupção externa. Não é idolatria formal. A primeira consequência é consciência, mas uma consciência específica deslocada, fragmentada. Então foram abertos os olhos de ambos. Essa frase marca uma transição radical. Mas o que exatamente significa ter os olhos abertos? Foram abertos os olhos, consciência reflexiva, não iluminação. A abertura dos olhos não indica iluminação espiritual no sentido positivo. Ela indica o surgimento de uma consciência reflexiva voltada para si mesma. Antes o homem simplesmente era. Depois, o homem passa a olhar para si. Tecnicamente, isso significa o nascimento de um novo modo cognitivo. O sujeito se torna objeto de si mesmo. O eu passa a ser avaliado. A existência passa a ser medida. Os olhos se abrem, mas não para Deus. Eles se abrem para o próprio eu. Essa é a marca do Da'at internalizado. O conhecimento deixa de ser relacional Deus-homem e passa a ser autorreferencial homem-homem. 2. A percepção da nudez, quando o corpo vira problema. O texto continua de forma quase desconcertante. E conheceram que estavam nus. A nudez não era nova. O corpo não havia mudado. O ambiente não havia se alterado. O que mudou foi o olhar. A nudez que antes era simplesmente condição de existência passa a ser interpretada. Ela deixa de ser neutra e se torna avaliável. Aqui ocorre algo fundamental. O corpo entra no campo do Tov Vahá. Tecnicamente, isso significa que o homem passa a medir, comparar, julgar, atribuir valor. A nudez se torna algo que pode ser inadequado, exposto, frágil, vulnerável. Não há ainda acusação externa. Não há ainda condenação divina. A ruptura nasce dentro. 3. Vergonha é efeito direto da internalização do critério. A vergonha não aparece como punição. Ela aparece como efeito natural. Vergonha não é medo do castigo. Vergonha é medo da exposição. Ela nasce quando o sujeito se vê, se avalia, se mede, se compara com um padrão, e esse padrão agora está dentro estável, fragmentado, misturado. Tecnicamente, a vergonha surge quando o Da'at deixa de ser apenas relacional e passa a ser identitário. O homem não apenas conhece o bem e o mal. Ele se percebe à luz deles. A vergonha é o primeiro sintoma de um sistema que passou a se autoavaliar sem um critério estável externo. 4. A tentativa de cobertura, o nascimento da autoproteção. A reação imediata não é oração. Não é arrependimento. Não é confissão. É cobertura. E coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas. Aqui nasce um padrão que atravessará toda a história humana. A tentativa de resolver internamente o problema que nasceu internamente. A cobertura não elimina a nudez. Ela apenas a oculta. Tecnicamente, isso inaugura autoproteção, gerenciamento de imagem, tentativa de controle da exposição, construção de defesas simbólicas. A folha de figueira não é apenas um objeto. Ela é o primeiro artefato de autogestão moral. 5. Medo quando a presença se torna ameaçar. O texto avança.
e ouviram a voz do Senhor Deus e esconderam-se. Aqui ocorre a inversão mais grave. A presença que antes era relação passa a ser percebida como ameaça. O medo não nasce da culpa jurídica, mas da consciência avaliativa. O homem agora sabe que pode ser medido e teme não corresponder. Por isso o medo não gera busca, gera ocultação. O esconder-se é a consequência lógica de quem carrega o critério dentro. Não confia mais na própria condição. Teme ser visto como inadequado. 6. O deslocamento completo da relação para a defesa. Neste ponto o processo está completo. Os olhos se abrem, consciência reflexiva. A nudez é percebida, vulnerabilidade avaliada. Surge a vergonha, medo da exposição. Vem a cobertura, autoproteção. A presença divina gera medo, ocultação. Nada disso é imposto externamente. Tudo emerge como consequência interna. Tecnicamente, o homem passou de criatura em relação para sujeito em defesa. Esse é o verdadeiro efeito colateral da árvore. Fechamento do capítulo 2. A abertura dos olhos não trouxe liberdade. Trouxe auto-observação sem estabilidade. A vergonha não veio de Deus. Veio do critério internalizado. O medo não veio da condenação. Veio da exposição. E a cobertura não resolveu o problema. Apenas inaugurou a longa história humana de substituir verdade por defesa. O próximo capítulo avança ainda mais fundo. Quando Deus chama o homem, o que emerge não é silêncio, mas justificativa. Capítulo 3. Mandamento: escolha e justificativa quando a verdade é substituída por defesa. Após a vergonha e o medo, o texto poderia seguir para a condenação. Mas não é isso que acontece. Antes de qualquer juízo há uma pergunta: onde estás? Essa pergunta não é geográfica. Ela é ontológica. Deus não busca informação. Ele convoca o homem a se localizar na relação. E é exatamente nesse ponto que o efeito mais profundo da árvore se manifesta. O homem já não responde a partir da verdade, mas a partir da defesa. A pergunta divina: convite à verdade, não acusação. Onde estás não significa onde você se escondeu, mas em que posição você está agora. Antes da queda, o homem vivia sem cálculo, sem justificativa, sem mediação interna. Agora ele precisa explicar-se. Tecnicamente, essa pergunta atesta se o homem ainda opera a partir da obediência relacional ou da autogestão avaliativa. A resposta revelará o novo centro de operação humana. 2. A primeira resposta: medo no lugar da verdade. A resposta do homem é reveladora. Ouvi a tua voz, tive medo porque estava nu e escondi-me. Nada do que ele diz é falso, mas nada do que ele diz é essencial. Ele não fala da escolha. Ele não fala do mandamento. Ele não fala do fruto. Ele fala de sentimentos e condições. Tecnicamente, isso marca uma mudança crucial. A verdade deixa de ser objetiva. Passa a ser mediada pela experiência interna. O medo passa a funcionar como argumento. 3. Mandamento: o ponto que não pode ser evitado. Deus então traz o centro da questão de volta ao lugar correto. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Aqui surge a palavra que o homem tenta evitar: mandamento. O problema nunca foi desconhecimento. O problema nunca foi confusão moral. Havia uma ordem clara, externa, objetiva. A escolha foi consciente. A árvore não eliminou o mandamento. Ela eliminou a disposição de assumir responsabilidade direta. 4. Justificativa: o nascimento da transferência de culpa. A resposta do homem inaugura um padrão histórico. A mulher que me deste por companheira. Essa frase é mais profunda do que parece. Ela transfere a responsabilidade em duas direções: horizontalmente para a mulher, verticalmente para Deus. Tecnicamente, isso é externalização da culpa. O critério foi internalizado, mas a responsabilidade é deslocada.
Esse é o paradoxo central da queda. O homem assume o papel de juiz, mas recusa o peso da consequência. 5. A resposta da mulher, a cadeia se completa. Quando a mulher responde, a serpente me enganou. O padrão se consolida. Cada elo da cadeia reconhece o ato, mas desloca a causa. Não há mentira explícita. Há diluição da responsabilidade. Tecnicamente, isso revela que o Da'at internalizado não produz maturidade. Produz narrativa defensiva. 6. O colapso da verdade simples. Antes da árvore, a estrutura era simples. Deus ordena. O homem obedece. Depois da árvore surge uma estrutura complexa. Explicações. Condicionantes. Contextos. Emoções. Justificativas. A verdade deixa de ser fiz e passa a ser fiz, mas esse mais é o verdadeiro fruto da árvore. 7. A queda como reconfiguração do discurso humano. Neste ponto o colapso está completo. O homem não nega o ato, mas o reinterpreta. Não nega a ordem, mas a relativiza. Não nega a consequência, mas a redistribui. Tecnicamente nasce aqui a retórica, a autodefesa moral, o discurso que protege o ego. A queda não é apenas desobediência. É a substituição da verdade por narrativa. Fechamento do capítulo 3. O mandamento permanece claro. A escolha foi real. Mas a resposta humana mudou. O homem já não se apresenta diante de Deus como quem erra e retorna, mas como quem explica, relativiza e se protege. A árvore não destruiu a noção de certo e errado. Ela destruiu a simplicidade da verdade. No próximo capítulo, essa lógica se aprofunda. Quando o homem passa a justificar a si mesmo, ele começa a reconstruir o bem e o mal à sua imagem, e é aí que nasce a idolatria. Capítulo 4. A queda como justificativa, quando o homem reconstrói o bem e o mal à sua imagem. A partir do momento em que a verdade simples é substituída por justificativa, algo mais profundo começa a se formar. O problema já não é apenas a desobediência nem apenas a transferência de culpa. Surge uma nova função interna, a necessidade de sustentar uma autoimagem. O homem não quer apenas evitar a consequência. Ele quer continuar se percebendo como correto. É nesse ponto que a queda deixa de ser um evento isolado e passa a se tornar um padrão estrutural. Justificativa como mecanismo de preservação do eu. Justificar-se não é apenas explicar um erro. É reorganizar a narrativa para que o eu permaneça aceitável aos próprios olhos. Tecnicamente, a justificativa opera assim. O ato é reconhecido. O mandamento é relativizado. A causa é deslocada. O eu é preservado. O homem passa a operar não mais a partir da verdade, mas da coerência interna da própria narrativa. Esse é o nascimento do ego como centro de referência moral. 2. Quando o critério interno substitui o critério revelado. Antes da queda, o bem era definido externamente. O mandamento era claro, objetivo e suficiente. Depois da queda, o homem passa a reinterpretar o bem, ajustar o mal, modular a responsabilidade, equilibrar discurso e culpa. Tecnicamente, isso significa que o Da'at deixou de ser apenas conhecimento experiencial e se tornou critério normativo interno. O homem já não pergunta o que foi ordenado. Ele pergunta: o que me mantém aceitável? 3. O nascimento da idolatria quando o eu vira medida. Idolatria não começa com imagens esculpidas. Ela começa quando algo criado passa a definir o bem e o mal. Nesse sentido, a primeira idolatria não é externa. Ela é interna. O homem passa a usar sua consciência, suas emoções, sua narrativa, sua percepção de justiça como critério último. Tecnicamente, o eu assume uma função que não lhe pertence.
O homem não adora uma estátua. Ele adota a si mesmo como referência. 4. A lógica da queda aplicada à religião. Esse padrão não se limita ao Éden. Ele se repete sempre que o homem mantém a linguagem da obediência, mas opera a partir da justificativa. Preserva os símbolos, mas desloca o critério. A religião nasce quando a forma permanece. A verdade é relativizada. O sistema passa a proteger o praticante, não a verdade. Tecnicamente, a idolatria religiosa não elimina Deus do discurso. Ela elimina Deus do centro decisório. 5. A reconstrução do bem e do mal funcional. Quando o homem assume o papel de critério, ele passa a reconstruir o bem e o mal de forma funcional. Bom é o que me mantém estável. Mal é o que ameaça minha imagem. Justo é o que consigo justificar. Errado é o que não consigo defender. Esse sistema não rejeita o vocabulário espiritual. Ele o ressignifica. O problema já não é pecar, é ser exposto. 6. A raiz da hipocrisia: coerência narrativa, acima da verdade. Hipocrisia não é fingir perfeição. É manter coerência externa enquanto a verdade interna é abandonada. Tecnicamente, isso acontece quando o discurso é ajustado, o erro é racionalizado, a culpa é gerenciada, a verdade é fragmentada. O homem já não busca alinhar-se à verdade. Ele busca alinhar a verdade à sua narrativa. 7. O efeito acumulativo da justificativa. Cada justificativa reforça o sistema. Com o tempo, o erro deixa de ser exceção. A narrativa vira identidade. A idolatria se normaliza. O homem passa a viver em um sistema fechado, onde a verdade só entra se não ameaçar o eu. Esse é o estado maduro da queda. Fechamento do capítulo 4. A árvore não ensinou o homem a distinguir o bem do mal. Ela ensinou o homem a redefini-los a partir de si. A justificativa não é um detalhe do pecado. Ela é a sua engenharia interna. Quando o eu se torna critério, a idolatria já aconteceu. Mesmo que o nome de Deus continue sendo pronunciado, o próximo capítulo desloca o foco para algo ainda mais fundamental. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por que isso não o autoriza a assumir o lugar de critério? Capítulo 5. Imagem e semelhança, função limite, e o erro da autoelevação. Após compreender como o homem passou a reconstruir o bem e o mal a partir de si mesmo, surge uma pergunta inevitável. Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por que isso não legitima sua pretensão de ser critério? A resposta está no próprio significado desses termos. A confusão entre imagem, função e autoridade é uma das raízes mais profundas da queda e uma das mais persistentes. Zelene e Demut, termos funcionais não ontológicos. O texto afirma que o homem foi criado à imagem Zelene e semelhança Demut de Deus. Esses termos não descrevem essência divina compartilhada, mas representação funcional. Zelene indica representação, imagem delegada, expressão visível de uma autoridade invisível. Demut indica correspondência, analogia, semelhança de função, não de natureza. Tecnicamente, o homem não é divino por essência. Ele é delegado por função. 2. Representar não é substituir. Ser imagem significa apontar para outro, não tomar o lugar do outro. O representante age em nome de, reflete a vontade de, permanece subordinado à fonte. Quando o homem passa a definir o bem e o mal por si, ele não está exercendo imagem. Ele está usurpando função. Esse é o erro central da autoelevação. Confundir representação com autonomia. 3. A imagem sem o limite se torna distorção. Toda imagem precisa de um referencial externo para permanecer fiel. Sem esse referencial, a imagem se autonomiza. A função se corrompe. A representação se torna projeção.
Tecnicamente, quando o homem perde o limite do mandamento à imagem, deixa de refletir Deus e passa a refletir o próprio homem. Esse é o ponto em que a imagem se transforma em ídolo. 4. A árvore como violação do limite da imagem. A proibição da árvore não nega a dignidade humana. Ela protege a função da imagem. O homem foi criado para obedecer, administrar, cuidar, refletir ordem. Não foi criado para definir o bem, redefinir o mal, assumir o critério último. Ao comer do fruto, o homem atravessa um limite funcional. Ele não busca apenas conhecer. Ele busca ocupar o lugar do definidor. 5. A falsa leitura da semelhança como autorização. Ao longo da história, a ideia de semelhança foi distorcida para justificar autonomia moral, soberania do eu, legitimidade da consciência como critério absoluto. Mas demute não é licença para a independência. É convite à fidelidade funcional. A semelhança não elimina a hierarquia. Ela a pressupõe. 6. O colapso da imagem quando o eu vira centro. Quando o homem assume o critério, a imagem se inverte. A referência se perde. A função se dissolve. O homem já não reflete Deus. Ele reflete suas próprias construções de bem e mal. Tecnicamente, isso não é emancipação. É desfiguração da imagem. 7. A consequência inevitável: autoridade sem legitimidade. A autoridade verdadeira deriva da fonte. Quando o homem se afasta da fonte, ele pode até exercer poder, mas perde legitimidade. A imagem sem obediência gera controle, gera coerção, gera sistemas morais fechados, gera idolatria sofisticada, mas não gera verdade. Fechamento do capítulo 5. Ser imagem e semelhança de Deus nunca significou ser critério. Significou ser reflexo fiel. O limite do mandamento não reduz o homem. Ele preserva sua função. A queda não ocorre porque o homem é pequeno demais. Ela ocorre porque ele tenta ser mais do que foi designado para ser. No próximo capítulo, o texto aprofunda a estrutura interna do conhecimento. Porque a Torá regula o Da'at, e como sabedoria, entendimento e conhecimento, formam uma cadeia funcional que não pode ser invertida sem colapso. Capítulo 6. Chokhmah, Binah e Da'at, a ordem do conhecimento e o perigo da inversão. Para compreender por que a Torá limita o Da'at humano, é necessário entender que o conhecimento bíblico não é monolítico. Ele opera em uma cadeia funcional com níveis distintos, cada um com sua função própria. O erro do Éden não foi desejar conhecimento. Foi inverter a ordem do conhecimento. A tríade do conhecimento bíblico. A Escritura apresenta de forma consistente 3 categorias interligadas. Chokhmah, sabedoria. Binah, entendimento. Da'at, conhecimento experiencial. Esses termos não são sinônimos. Eles descrevem estágios e funções distintas no processo cognitivo humano. 2. Chokhmah, sabedoria que vem de fora. Chokhmah é o ponto de partida. Ela não nasce do interior humano. Ela é recebida. Tecnicamente, Chokhmah é a instrução dada, a direção revelada, o princípio ordenado, a verdade que precede a experiência. Por isso a Escritura afirma que a sabedoria vem de Deus. Ela é externa, objetiva e anterior à vivência. Sem Chokhmah, não há referência. Sem referência não há ordem. 3. Binah, o entendimento que processa. Binah é a capacidade de discernir, analisar, relacionar, compreender implicações. Ela trabalha sobre aquilo que foi recebido. Tecnicamente, Binah não cria a verdade. Ela organiza, conecta e interpreta o que a sabedoria já estabeleceu. Quando bem posicionada, Binah aprofunda a obediência. Quando isolada, ela racionaliza. 4. Da'at, o conhecimento vivido. Da'at
é o estágio mais profundo e mais perigoso. Ele não é apenas saber algo. É incorporar algo à própria identidade. Da'at transforma a instrução em experiência. Transforma a verdade em vivência. Por isso Da'at nunca é neutro. Ele sempre produz consequência. 5. A ordem correta: receber, compreender, viver. A cadeia funcional correta é: Chokhmah, a verdade é revelada. Binah, a verdade é compreendida. Da'at, a verdade é vivida. Quando essa ordem é respeitada, o conhecimento produz vida. A experiência permanece alinhada. A identidade não se torna critério. O Da'at é saudável quando nasce da obediência, não da autonomia. 6. A inversão do Éden: viver antes de obedecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa uma inversão dessa cadeia. O homem busca Da'at sem Chokhmah, experiência sem mandamento, vivência sem submissão. Ele quer sentir, experimentar, julgar antes de receber e obedecer. Tecnicamente isso gera experiência sem referência, consciência sem estabilidade, identidade sem limite. O Da'at deixa de ser fruto da ordem e passa a ser fonte de critério. 7. Porque a Torá regula o Da'at. A Torá não limita o Da'at por medo do conhecimento. Ela o limita para proteger a estrutura humana. Sem limite. O Da'at domina. A experiência se absolutiza. O eu se torna norma. A Torá preserva o homem de carregar algo que ele não foi feito para sustentar sozinho. 8. O perigo da espiritualidade baseada em experiência. Quando Da'at se separa da Chokhmah, a experiência vira verdade. O sentimento vira critério. A vivência substitui o mandamento. Esse é o terreno fértil do sincretismo, da idolatria refinada, da espiritualidade centrada no eu. Tecnicamente, é o Éden representado em linguagem religiosa. Fechamento do capítulo 6. O problema do Éden não foi desejar sabedoria. Foi pular etapas. Quando o homem vive antes de obedecer. Quando experimenta antes de receber. Quando internaliza antes de submeter. O conhecimento deixa de gerar vida e passa a gerar conflito. No próximo capítulo, essa lógica atinge seu ponto máximo. O que acontece quando o Da'at se torna absoluto e a Torá é anulada, e por que, sem mandamento, o próprio conceito de pecado entra em colapso. Capítulo 7. Quando a Torá é anulada, o colapso do pecado e a repetição do Éden. Se o Da'at se torna critério, e o homem assume para si a definição do bem e do mal, uma consequência inevitável emerge. O próprio conceito de pecado começa a se dissolver. Isso não acontece de forma abrupta. Acontece de maneira estrutural, quase imperceptível. Quando a Torá é relativizada, não se elimina apenas um conjunto de mandamentos. Elimina-se a referência externa que torna o erro identificável. Um pecado como violação objetiva, não sensação subjetiva. Biblicamente, pecado não é sentimento de culpa. É violação de um mandamento objetivo. Sem mandamento, não há transgressão identificável. Não há limite claro. Não há retorno possível. Quando o critério é deslocado para a consciência individual, o pecado deixa de ser algo que se faz e passa a ser algo que se sente. Tecnicamente, isso já não é pecado. É desconforto psicológico. 2. O colapso do pecado quando o critério vira interno. Quando o Da'at se absolutiza, o erro é reinterpretado. A transgressão vira contexto. A culpa vira narrativa. O limite vira negociação. O homem já não pergunta: o que foi ordenado? Ele pergunta: o que faz sentido para mim? Esse deslocamento dissolve a possibilidade de arrependimento real, pois não há mais um ponto fixo ao qual retornar. 3. A repetição do Éden em linguagem religiosa. O Éden não se repete apenas na desobediência.
Ele se repete na justificativa. Sempre que a experiência substitui o mandamento, a consciência substitui a Torá, o sentimento substitui a verdade, o mesmo movimento acontece. Não é bem assim. Depende do contexto. Cada um vive sua verdade. Tecnicamente, isso é o Éden operando sob nova roupagem. 4. A espiritualidade sem limite, aparência de liberdade, estrutura de colapson. A anulação da Torá costuma ser apresentada como libertação. Mas o que ela realmente produz é indefinição. Sem limite. Tudo é relativo. Nada é plenamente errado. Ninguém é plenamente responsável. O homem parece livre, mas está preso à própria consciência instável. 5. A perda da Techuvá sem retorno, só adaptação. Techuvá significa retorno. Mas retorno exige um ponto fixo. Quando a Torá é anulada, não há para onde voltar. Só há adaptação contínua. Só há ajuste de discurso. O arrependimento deixa de ser mudança de direção e se torna gestão de culpa. 6. O sistema moral fechado quando tudo se explica. Nesse estágio, o sistema se fecha completamente. Todo erro tem explicação. Toda falha tem justificativa. Toda transgressão tem contexto. Toda consciência é validada. Nada é negado frontalmente. Tudo é reinterpretado. Tecnicamente, esse é o ponto em que a verdade deixa de operar como verdade e passa a operar como material narrativo. 7. O efeito final. Um mundo sem pecado e sem redenção. Quando não há pecado objetivo, não há necessidade real de retorno. Não há transformação. Não há restauração. O homem permanece no mesmo lugar, apenas com discursos mais sofisticados. O Éden não é superado. Ele é perpetuado. Fechamento do capítulo 7. A anulação da Torá não elimina o mal. Ela elimina a capacidade de nomeá-lo com verdade. Quando o Da'at se torna absoluto, o pecado se dissolve. A Techuvá desaparece. O homem se fecha em si mesmo. O resultado não é maturidade espiritual, mas a repetição contínua do mesmo erro original agora legitimado. Resta apenas uma pergunta final. Se o colapso começou com a internalização do critério, qual é o caminho de retorno? É isso que a reflexão final irá responder. Reflexão final. O retorno à simplicidade, verdade, limite e restauração. Se o colapso começou quando o critério foi internalizado, o retorno não pode acontecer pela ampliação da consciência, nem pela sofisticação do discurso, nem pela intensificação da experiência. O retorno acontece quando o homem abandona a pretensão de ser critério e volta a se alinhar com aquilo que sempre esteve fora dele. A palavra que ordena. Esse retorno não é intelectual, não é emocional, não é simbólico. Ele é estrutural. O retorno como Techuvá, voltar ao ponto original. Na Torá, Techuvá não significa sentir remorso. Significa retornar, literalmente voltar, à direção correta. E retornarás ao Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno. Devarim 32. Observe o eixo do retorno. Não é introspecção. Não é redefinição moral. É ouvir a voz e obedecer ao que foi ordenado. O retorno não acontece dentro da consciência. Ele acontece fora, na submissão ao mandamento. 2. A simplicidade da verdade, não acrescentar, não diminuir. O Éden introduziu complexidade. A Torá restaura a simplicidade. Não acrescentareis a palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Devarim 4:2. Aqui está uma chave central do retorno. Não reinterpretar. Não ajustar. Não negociar. Não sofisticar. O retorno acontece quando a verdade volta a ser externa, objetiva e suficiente. 3. Vida e morte como escolha objetiva, não sensação interna.
A Torá não trata o bem e o mal como estados subjetivos. Ela os apresenta como caminhos concretos. Hoje ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Devarim 30:15. Note a inversão em relação ao Éden. Não é o homem que define o bem e o mal. O bem e o mal são apresentados fora dele. A escolha é real, mas o critério não é interno. O retorno não é criar novos discernimentos. É escolher novamente aquilo que já foi revelado. 4. O temor como restauração da ordem, não como medo. O medo do Éden nasce da exposição. O temor da Torá nasce da reordenação. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Devarim 10:12. Temor não é fuga, é alinhamento. Ele restaura a hierarquia correta. Deus como critério. O homem como obediente. A vida como consequência da ordem. 5. O retorno à vida simples, ouvir e fazer. A Torá nunca propõe um caminho inalcançável. Ela rejeita a ideia de espiritualidade abstrata. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Devarim 30:11. O retorno não exige transcendência mística. Exige obediência prática. Ouvir. Guardar. Fazer. Nada além disso. 6. O fim da justificativa responsabilidade restaurada. Quando o mandamento retorna ao centro, a justificativa perde a função. O que o Senhor pede de ti? Miqueias 6:8. A resposta nunca é: explique-se. Racionalize. Contextualize. A resposta é sempre: pratique a justiça. Ame a misericórdia. Ande humildemente. A humildade aqui não é emocional. É estrutural, não ocupar o lugar do critério. 7. O fechamento do ciclo vida restaurada pela ordem. A Torá encerra o caminho de retorno com uma afirmação simples e direta. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Devarim 30:19. A vida não nasce da mistura. Nasce da ordem. O bem não nasce da experiência. Nasce da obediência. A restauração não nasce da consciência ampliada. Nasce do retorno ao limite. Conclusão final do estudo. O Éden não foi perdido por ignorância. Foi perdido por autonomia indevida. E ele não é restaurado por mais consciência, mas por renúncia ao papel de critério. Quando o homem deixa de definir e volta a obedecer. Quando abandona a justificativa e assume a responsabilidade. Quando troca a mistura pela simplicidade, o caminho da vida se reabre. Não porque o homem mudou o bem e o mal, mas porque voltou a reconhecê-los onde sempre estiveram. Fora dele, na palavra que ordena, no limite que preserva, na verdade que restaura,